Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando na primeira edição do Jornal Digital Inhumas News em vídeo, através das redes sociais e do site www.inhumasnews.com. Estamos aqui mesmo na porta do cartório eleitoral da cidade de Inhumas, estado de Goiás. Cidade esta onde no ano passado de 2016, durante as campanhas eleitorais, aconteceu supostamente uma farra de compra de votos, onde resultou no final do ano em 5 indiciados que foram eleitos e hoje são vereadores na cidade de Inhumas por crimes eleitorais, dentre eles falsidade ideológica, caixa 2 e compra de votos. Falaremos então com o doutor Rogério Magalhães, que também levará a público sobre a polêmica de um suposto CD que foi extraviado das documentações do processo de uma dessas indiciadas por crimes eleitorais, crimes estes que envergonham a população e jogam fora o futuro de toda a nação. Então, vem comigo. Boa tarde, doutor Rogério Magalhães, chefe do cartório eleitoral da cidade de Inhumas. Boa tarde. Doutor Rogério Magalhães, o senhor que é o chefe do cartório eleitoral de Inhumas, nós do jornal Inhumas News recebemos cobranças constantes referente a informações relacionadas aos indiciados por práticas de crimes eleitorais acontecidos nas eleições de 2016 do ano passado. O senhor pode falar para nós um pouquinho sobre estes processos, como está? Olha, o que foi noticiado é que várias investigações diligenciadas pela Delegacia de Polícia Civil estariam encaminhadas para a Justiça Eleitoral para apreciação. O que aconteceu foi que, durante os transcursos dos trabalhos eleitorais, o cartório teve que priorizar a situação jurídica necessária para aquele momento, sendo que várias medidas foram propostas após as diplomações dos eleitos. Então, o que o estado dos processos atualmente é que eles estão transcorrendo de acordo com as medidas legais previstas. No final do ano passado, doutor Rogério, tudo isso foi bastante movimentado. Então veio o período de recessos, então tudo se acalmou. E muitos dizem aí pelas ruas que pode até não dar em nada, mas sabemos que isso não é verdade. Não é verdade, doutor? Olha, se saber se vai dar alguma coisa ou não, isso já é medida jurídica. O que a gente tem são processos encaminhados pela Delegacia de Polícia, que agora vão ser encaminhados para o Ministério Público Eleitoral. Doutor Rogério, referente ao processo número 170.884/2016, tem circulado pelas redes sociais uma polêmica referente ao mesmo sobre um CD que possivelmente foi extraviado das documentações do processo. Ele realmente foi extraviado? O que aconteceu? Como que aconteceu? Logo no início do recesso forense, que começou no dia 20 de dezembro e se estendeu até o dia 6 de janeiro de 2017, houve uma procura por um procurador, ou seja, um advogado, de uma pessoa que não estava habilitada no processo, para dar uma analisada, para verificar como que estava a situação nele. O que acontece é que o processo não estava sob sigilo. Então, nesse fato, a gente permitiu que fosse verificado, normalmente como todos os demais processos são, quando não estão em sigilo. O que acontece é que a pessoa pediu para fazer a retirada, para copiar alguns documentos desse processo, para eventualmente entrar nele como assistente, como terceiro. Nesse transcurso de caminho, houve o extravio do CD, mas esse CD já foi providenciado uma segunda via, ele não vai interferir mais o que interferiu até agora temporalmente com relação ao estado do processo. Ah, certo. Não, então quer dizer então que já foi requerida a cópia, já está sendo providenciado e vai dar andamento no processo, correto? Sim, tão logo houve o retorno das férias do delegado de polícia, o ofício foi encaminhado a ele. Então, atualmente está na fase de produção. A gente não recebeu no momento essa segunda via, mas a gente já teve ciência que isso sim é possível. Doutor, já foi divulgado pelas redes sociais, a população já tem conhecimento deste fato, que esta candidata que foi indiciada, que o processo dela está nesta polêmica, que o CD foi extraviado, ela tem um outro processo no qual ela foi cassada. E a população fica perguntando, ela foi cassada, mas ela está lá de vereadora, como que funciona, ou recorreu, ou está em segunda instância? O senhor poderia explicar para nós se pode mesmo ela ter sido cassada em primeira instância e estar como vereadora, e quais são os procedimentos agora? Sim, houve uma decisão nesse sentido em primeira instância, só que teve uma reforma eleitoral em 2015, em setembro de 2015, que previu que qualquer situação que
acarretasse a cassação de diploma ou do registro de candidatura, ela só poderia se efetivar após a decisão que a gente chama no meio jurídico transitada em julgado, ou seja, que não tem possibilidade mais de recurso. Então, ela teve uma cassação de registro em primeira instância, só porque a medida jurídica só vai poder se consolidar ao final do processo. Atualmente, esse processo foi encaminhado para o TRE, houve recurso, e lá eles vão receber e vão dar os trâmites previstos em lei. Agora que acabaram os recessos de todos os órgãos públicos e tudo voltou a funcionar normalmente, doutor Rogério, em relação a todos estes processos, porque não foram somente 5 indiciados eleitos, né, que estão respondendo por crimes eleitorais, como também suplentes, né, e também tem outras investigações sobre fraudes eleitorais. Agora que os recessos acabaram, estes processos terão andamento normalmente, terão resposta rápida ou como é que funciona, tem um prazo? Olha, prazo depende da quantidade de processo, depende do Ministério Público, depende de juiz. Com relação às pessoas que foram citadas, que não foram candidatos, os processos eles foram desmembrados. Houve um processo único encaminhado pela Delegacia de Polícia, só que o Ministério Público, em primeira análise, pediu o desmembramento em vários processos. Isso foi providenciado, só que como os prazos processuais ficaram suspensos até o dia 20 de janeiro, então eles não foram encaminhados. O que posso adiantar é que hoje os processos desmembrados vão para o Ministério Público, e lá o Ministério Público tem a competência de, que a gente chama no meio de uma peça que chama denúncia, né? A delegacia faz a investigação e se houver compatibilidade criminal, o Ministério Público denuncia. Aí já começa a correr os prazos judiciais. Isso também referente aos indiciados eleitos que são vereadores hoje na cidade, os processos? Todos que estiverem envolvidos em processos, procedente ou não procedente, os processos vão ocorrer normalmente a partir de agora. Doutor Rogério, a população, não só de Umas como de todo o Brasil, está desacreditada em relação às impunidades visíveis nas figuras políticas e de poder em todo o Brasil, em todos os estados, em todos os municípios. Em relação a isso, o senhor, como chefe do cartório eleitoral de Umas, que é uma peça-chave quando se envolve política, direitos eleitorais, crimes eleitorais, qual mensagem o senhor tem a passar à população? Infelizmente, o que a gente vê hoje em dia, que se tem pessoas eleitas que não estão a contento, elas estão lá porque foram eleitas, foram votadas. Então, é uma análise muito maior do que uma análise institucional como chefe de cartório. Então, a mensagem é que a gente evolua cada vez mais na democracia, na análise dos candidatos. Entendo. Foi um prazer a nossa equipe do Jornal Digital em Umas News realizar essa entrevista com o senhor, Dr. Rogério Magalhães, chefe do cartório eleitoral de Umas. Esta é a nossa primeira edição em vídeo do Jornal Digital. Nós fomos muito bem recebidos, a nossa equipe aqui pelos componentes, pelos servidores do cartório eleitoral municipal e agradecemos o senhor pela participação. Eu que agradeço à Justiça Eleitoral quanto ao cartório eleitoral de Umas, sempre coloca à disposição da imprensa para qualquer eventualidade. Vale ressaltar que o cartório eleitoral, ele não faz leis, né? As leis são feitas pelo Congresso Nacional e aqui a gente é mero cumpridor. Tanto o cartório como a Justiça, como um todo, o Ministério Público. Então, qualquer medida que não está a contento da população, não é culpa da gente. A gente se esforça para conseguir levar os processos da melhor forma possível.